Você quer viajar para Porto de Galinhas, mas está na dúvida de quanto custaria uma viagem para Porto de Galinhas. É pensando nessa questão que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te ajudar a economizar uma boa grana e realizar a sua viagem para Porto de Galinhas. Então, quer saber quanto que custa uma viagem para Porto de Galinhas? Vem comigo que eu vou te mostrar detalhes tudinho nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. E eu sou o Leandro e vim trazer para você esse vídeo maravilhoso que deu puta de um trabalho para montar, mas estou aqui trazendo para você esse vídeo de quanto custa uma viagem para Porto de Galinhas. E não é um valor só relacionado a pacote de viagem, mas sim ao todo. Eu quero dividir esse vídeo aqui em 3 partes, né? Durante o vídeo, é claro, porque eu quero falar sobre pacotes de viagens, né? Em relação a preços de pacotes de viagens. Vou falar a respeito de alimentação, né? E os valores de alimentação. Vou falar aí dos passeios, né? Até mesmo roteirinho para você te ajudar aí no roteirinho da sua viagem. E no considerações finais eu vou trazer o valor total, que pelo menos na minha opinião, são preços, né, que você vai encontrar fácil para fazer sua viagem para Porto de Galinhas. Ou seja, o valor total da sua viagem. Eu vou te dar a resposta de quanto custa uma viagem para Porto de Galinhas. Já incluso o pacote de viagem, que é a passagem aérea, a hospedagem com café da manhã e o traslado, né, o serviço de transfer. Já a alimentação inclusa também, que seria o almoço e jantar. E também já os passeios inclusos na sua viagem. Ou seja, desse vídeo aqui você vai tirar certinho uma média, né, de quanto você vai gastar na sua viagem para Porto de Galinhas. E por isso eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, porque vai te ajudar demais esse vídeo. Cara, esse vídeo deu puta de um trabalho para fazer, porém eu quero pedir realmente para você, não deixa de se inscrever aqui no canal, que é super importante para mim, e assim eu vou saber que você está gostando desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui no meu canal. Já deixa seu like também, que vai ajudar demais. Antes de ir por detalhes em relação a preço e tudo mais desse vídeo, eu quero falar para você, caso você queira ter acesso à planilha que eu montei certinho para poder fazer esse vídeo, eu vou deixar na descrição o meu WhatsApp, pede lá para mim no WhatsApp que eu te mando aí essa planilha completinha. Caso você queira não assistir esse vídeo aqui ou não quer repetir, vai lá na descrição que tem meu WhatsApp e pede lá, Leandro, me manda a planilha aí de Porto de Galinhas, de quanto custa Porto de Galinhas. Aí eu vou mandar para você lá no WhatsApp, beleza? Link está na descrição. Só mais uma observação, esse pacote é referente a 7 dias e 6 noites com base de cálculo para 2 pessoas, ou seja, um casal ou amigos, por exemplo. Vamos lá, eu vou olhar na tela, às vezes não vou olhar para a câmera, porque eu vou olhar na tela aqui, porque eu preciso acompanhar, tá cheio de número aqui, fica até difícil para mim decorar todos, tá? Então, como eu disse, eu vou começar com pacotes de viagem, né? O pacote de viagem que está incluso passagem aérea, hospedagem com café da manhã e o serviço de traslado, transfer, de chegada e saída. O pessoal busca você no aeroporto, leva para o hotel e pega do hotel, leva para o aeroporto no dia de ir embora, tá? Então, eu dividi, olha só como eu sou bacana com vocês, eu dividi também esse vídeo aqui em relação a 3 tipos de pacote. Pacotes promocionais, pacote de custo-benefício e pacote de preço normal que você encontra quase diariamente aí na sua cidade, nas agências de viagens ou pela internet, por exemplo. Ou seja, o Leandro fez aqui, ó, mastigadinho para você saber quanto custa viajar para Porto de Galinhas e te ajudar aí a economizar um tempão de ficar procurando as informações para saber quanto custa uma viagem. Ou seja, nesse vídeo tá tudo prontinho para você, é só planejar a sua viagem. Vamos lá então, gente, ó, pacote promocional. Caso você for comprar um pacote promocional, seja na internet ou numa loja de viagem, de turismo aí na sua cidade, você pode encontrar pacotes promocionais dessa seguinte maneira. Você vai encontrar passagem aérea aí por volta de R$ 1.200, ou seja, para 2 pessoas. Você vai pagar mais ou menos R$ 600 aí na passagem aérea. E isso é você pegando promoção, tá, pessoal? Pegando promoção de passagem aérea super barato. Se você encontrar por R$ 600 passagem para Recife, que é para ir para Porto de Galinhas, por R$ 600 por pessoa, compra na hora. Isso é valor de fato promocional. Lógico, tudo depende de onde você está saindo também. Mas quem é aqui de São Paulo, por exemplo, do Sul, se você encontrar para essa faixa de preço de R$ 600 aí por pessoa, pode pegar que tá super barato. Em relação à hospedagem, eu coloquei aqui, ó, como vai ter 6 diárias ali para você pagar, eu coloquei um valor de total de R$ 700. Ou seja, a hospedagem é simples, vai ser uma pousada, por exemplo, na faixa aí de R$ 110 por diária já com café da manhã. E acha pousada com esse preço lá em Porto de Galinhas, hein? E toma vergonha na cara que aqui no card, na descrição, tem um vídeo que eu mostro 5 pousadas baratinho lá em Porto de Galinhas. Voltando aqui, ó, tem o serviço de transfer, né? Como eu disse, o pessoal pega você no aeroporto, leva para a pousada ou hotel, ou pega no hotel e leva para a pousada.
Eu coloquei um valor aqui de R$ 384 para duas pessoas, já ida e volta. É um valor médio, né, que você vai encontrar na internet ou até mesmo numa agência de viagem, mas às vezes você pode encontrar um pouquinho mais barato esse serviço de traslado. Chegando numa conclusão de valor de R$ 2.284, um pacote promocional. Se você encontrou um pacote de viagem para Porto de Galinhas, passagem aérea, hospedagem e traslado por R$ 2.300, R$ 2.200, cara, fecha porque você está fazendo um ótimo negócio, tá bom? Então isso é um pacote promocional lá para Porto de Galinhas. Agora, o que seria um pacote de custo-benefício? É um valor médio ali, intermediário que você encontra com mais facilidade, né? Então seria um pacote de custo-benefício, você gastaria mais ou menos aí R$ 1.400 na passagem aérea, R$ 700 na faixa, mais ou menos 700, R$ 750 na sua passagem aérea, você compra porque o valor está muito barato. Ou muito barato assim, é um valor muito bom para você acabar indo viajar lá para Recife, para ir para Porto de Galinhas. Então eu considero um valor muito bom a passagem aérea por R$ 700. Já aqui você vai ter que gastar mais ou menos uns R$ 1.050 em relação à hospedagem com café da manhã, ou seja, pousadas, né? Você vai encontrar pousadas, até mesmo algum hotelzinho mais simples, mas você vai encontrar bons, né, de custo-benefício no valor aí de R$ 1.050 em todas as diárias. Então você vai encontrar aí pousadas, por exemplo, a partir de R$ 170, R$ 150 aí na diária com café da manhã. Ou seja, você sai do pacote promocional, você dá um upgrade aí mais ou menos no estilo de hospedagem que você vai encontrar. E tem umas ali, né, no centrinho que é super barato, é pertinho, né, tá no centrinho e é super confortável. Você vai encontrar sim hospedagem lá em Porto de Galinhas por R$ 180, R$ 175, R$ 150, que é de ótimo custo-benefício. Em relação aqui ao serviço de traslado, ele vai se manter, tá, na faixa de R$ 384. Como eu disse anteriormente, você pode encontrar mais barato às vezes na internet. Já um pacote normal, o que seria um pacote normal? É aquele pacote que você vê, pesquisei aqui e encontrei. Então, tipo assim, encontrei uma passagem aqui, tá bom, dá para mim pagar. Isso é um pacote normal, né? Se você encontrar passagens aéreas para Recife na faixa de R$ 800, é um valor normal de passagem aérea para o Nordeste. Mais uma vez, saindo aqui de São Paulo, tá? Você tem que ver como que é mais ou menos aí da sua cidade, mais próximo de você, o aeroporto. Mas, para nós aqui, mais ou menos R$ 800 é a faixa de preço, o valor normal que você encontra para Recife. 800, 850 não tá barato, mas é o valor normal. Se você encontrar abaixo de R$ 700, já começa a ser custo-benefício e até mesmo promocional. Acima de R$ 900 eu considero já muito alto o valor para Recife, tá? Apesar de que teve os aumentos aí devido à pandemia, né? Mas eu acredito que vai normalizar e o preço vai se estabilizar nessa faixa de preço de novo. Mas voltando aqui falando a respeito da hospedagem, eu coloquei um valor de R$ 1.500 aí que você vai gastar em hospedagem para você ficar, né, numa hospedagem já superior aos demais que eu trouxe aqui. Você vai encontrar então hospedagens em Porto de Galinhas. A partir de R$ 250 você já encontra hospedagens boas, bem boas, de ótima localização também, com café da manhã a partir de R$ 250, 200, 220, 230. Meu, tem várias e várias aí, dá para me citar várias hospedagens, várias pousadas nessa faixa de preço, até mesmo hotel, né? Mas aqui não é a questão do vídeo. Então, voltando, vou ter que pagar mais o traslado de R$ 384 o casal. Você vai pagar mais ou menos um pacote normal, um valor de R$ 3.484 aqui na minha planilha. Mas mais ou menos R$ 3.500. Isso é um pacote de valor preço normal. Se você está fazendo uma cotação na sua cidade, você encontrou um pacote, R$ 3.500 para 7 dias em Porto de Galinhas, para duas pessoas, meu, é um preço normal. Não está nem caro, também não está nem barato, tá? Então, para você, isso é um pacote de viagem normal, eu considero normal. Se eu não me engano, eu não falei o valor total aí do pacote de custo-benefício. O pacote de custo-benefício mais ou menos em torno de R$ 2.834, tá? Se você encontrar nessa faixa de valor aí, você está encontrando uma ótima opção para você fazer sua viagem para Porto de Galinhas. Leva em consideração esse valor aí que é muito importante. Beleza, já falei sobre pacotes de viagens, né? Que a sua viagem começa aí já na compra do seu pacote de viagem, para você reduzir custo na sua viagem e você poder viajar mais vezes no ano. Agora vamos falar a respeito de refeição, da alimentação. Quantos que eu vou gastar lá em Porto de Galinhas, Leandro? Cara, isso é muito sugestivo de pessoas para pessoas. Tem pessoas que comem pouco, tem pessoas que comem demais, tem pessoas que preferem restaurante simples, prato feito, por exemplo, e tem pessoas que preferem um negócio mais glamuroso, mais luxuoso. Mas aí é de cada um. Mas, como eu disse, eu vou trabalhar em cima, né, de almoço e jantar, né, que o café da manhã já está na hospedagem,
e com base de cálculo para 2 pessoas, tá? Só que vou trabalhar com base no tipo de pessoa que está fazendo esse tipo de compra, esse tipo de viagem de pacotes promocional, para quem está procurando pacotes de viagem, fazer uma viagem com custo-benefício ou uma viagem simples, né? Uma vez por ano, sem ter muito, sem ter que gastar muito. Ou seja, aqui tem valor para todos os gostos e bolso. Dá para pagar barato quanto dá para pagar caro na sua alimentação. Mas vamos lá para a tela que eu vou te mostrar e como mostro também a planilhinha minha, né? Como você pode ver na tela aí, eu dividi em prato feito, service e à la carte, tá? Então eu dividi nessas 3 categorias e com mais 3 subcategorias, que seria restaurante simples, um restaurante mediano e um restaurante de luxo. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse já antes na introdução sobre alimentação, é que existem pessoas que gostam de vários tipos de restaurantes, então fica muito difícil mensurar valores, chegar num valor específico, sendo que existe uma gama muito grande de pessoas que cada um tem o seu gosto, né? Então, para ajudar todo mundo, eu trouxe aqui na minha planilha para ficar fácil para você identificar mais ou menos onde que encaixa o seu perfil aí de turista. Então, vamos lá. Lá em Prato Feito, por exemplo, você vai achar lá em um restaurante simples lá em Portugalinhas por R$14,90, por exemplo. Você acha prato feito em Portugalinhas por R$14,90 e dá para comer tranquilo à vontade, por pessoa, tá? Agora, restaurante médio, mais ou menos um prato feito é na faixa de R$20, R$22. Isso você encontra lá em Portugalinhas também. Agora, se você quer comer um restaurantezinho mais, né, glamuroso, mais luxuoso, aí você vai ter prato feito a partir de R$60. Às vezes você acha um pouquinho mais barato, mas aí na média é R$60. Então, a relação de restaurantes no estilo de service, né, que o pessoal gosta, tem várias pessoas que gostam, né, também de comer à vontade, por exemplo, você vai encontrar esses tipos de restaurante lá em Porto de Galinhas. Afinal, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que eu vou deixar aqui também na descrição e também aqui no card, que eu dou 10 restaurantes para você comer lá em Porto de Galinhas. E um desses restaurantes eu utilizei aqui na minha planilha também, porque você encontra um restaurante simples lá que você come à vontade por R$24,90 por pessoa, cara. Eu não vou falar o nome desse restaurante, porque eu vou deixar para você assistir no outro vídeo lá dos restaurantes de Porto de Galinhas. Tá aqui na descrição. Então você come à vontade por R$24,90 lá em Porto de Galinhas. Ou seja, é muito barato isso, entendeu? Dá para você economizar uma boa grana e comer super bem. Mas aí vai depender muito de você, meu amigo, não de mim. Mas voltando aqui, um restaurante um pouquinho mais sofisticado, por exemplo, você vai pagar mais ou menos na volta de R$45. E para quem quer um restaurante um pouquinho mais de luxo, né? Você acaba encontrando aí por R$65 aí para comer à vontade. Mas é mais difícil você encontrar esse tipo de restaurante lá em Porto de Galinhas, tá? Então vamos falar um pouquinho em relação à la carte, que são os pratos mais típicos que você encontra no Nordeste, né? Aqueles famosos pratos que você dá para comer, né? Que serve 2 pessoas, né? Então você tem à la carte em restaurante simples a partir de R$80. Ou seja, nesse R$80 está incluso aí a refeição e já a bebida, por exemplo. Então você vai encontrar um restaurantezinho simples, porém você vai comer bem e vai também beber, entendeu? Você vai gastar aí mais ou menos R$80 na sua refeição, tá? E depois tem um restaurante um pouquinho mais, né? Um restaurante médio, vamos dizer assim, você vai gastar em torno de R$120 aí na sua refeição. Lembrando que é R$120, né? Mas é para 2 pessoas, né? Que serve 2 pessoas, já incluso a bebida. Ou seja, você encontra restaurante dessa forma lá em Porto de Galinhas, tá? E essa especialidade na faixa de R$120, R$80, você encontra vários e vários restaurantes, tá? Agora, voltando aqui em restaurante de luxo, por exemplo, não falo luxo, mas eu tentei usar esse termo para ser mais fácil para você entender. Um restaurante um pouco mais sofisticado, você já encontra aí pratos à la carte a partir de R$180 aí, que serve 2 pessoas, já bebida incluso. Isso, claro, dependendo também da forma que você bebe também, né? Se você bebe demais, aí não tem como eu manter esse valor para você. Mas você vai acabar encontrando essa faixa de preço. Para facilitar para você, né? Eu trouxe aqui já um valor total da sua viagem toda, né? Eu dividi aqui, incluindo almoço e jantar, né? Eu já coloquei uma média de valores aqui que você gastaria, por exemplo, durante a sua viagem toda, caso você for optar por um único estilo de refeição. Nesse caso aqui, é um restaurante simples, por exemplo, como vou mostrar para você na tela aí, ó. Se você gastar, só comer prato feito, por exemplo, na sua viagem você vai gastar R$387 para vocês dois na viagem toda, ou seja, é muito barato, é uma puta de uma economia, né? Então, não sei se todo mundo consegue, ou tem gente que consegue passar a viagem toda comendo só prato feito. Eu acho que eu conseguiria tranquilo, se tivesse várias opções de restaurantes diferentes, né? Agora, se fosse sempre o mesmo, eu acho que já ficaria um pouco mais difícil.
Mas se você quiser, por exemplo, comer prato feito em outro restaurante um pouquinho mais sofisticado, mais ou menos você vai gastar R$ 520 aí. E agora, um restaurante um pouquinho mais de luxo, você vai gastar mais ou menos R$ 1.560 só para comer prato feito, né? Os pratos executivos. Só que o restaurante é um pouco mais, né, gourmetizado aí, mais um pouquinho mais gourmet, um pouquinho mais luxuoso. Agora, olha só que interessante, caso você for comer nesse restaurante que eu indiquei aqui, ó, que é R$ 24,90 que você come à vontade, durante toda a sua viagem, se você almoçar e jantar nesse restaurante, você vai gastar aí na faixa de R$ 650 para a viagem toda, almoçando e jantando nesse restaurante, por exemplo, que paga R$ 24 por pessoa. Só que, gente, você não vai ficar a viagem toda almoçando e jantando no mesmo lugar, né? Mas é bom para você usar como parâmetro, tá? Mas mantendo aqui o ritmo, ó, por 1.170 você pode gastar aí no restaurante médio comendo service, né? Então, de repente, é um valor mais aplausível aí para quem está procurando custo-benefício, né? Porque querendo ou não, você vai gastar mais ou menos nessa faixa de R$ 1.200 aí para duas pessoas, numa viagem de 7 dias e 6 noites. Mas continuando aqui, caso você queira um restaurantezinho, né, um pouquinho mais de luxo, como eu disse, R$ 1.690 aí se você for optar para comer em prato feito, né, prato executivo, a partir de R$ 65 aí por pessoa. Agora, se você for comer à la carte, por exemplo, todas as noites, por exemplo, a partir de R$ 80 aí a sua refeição, o prato, aí vai começar a ficar um pouquinho caro a sua brincadeira aí da sua viagem. Você pode olhar na planilha aí que se você comer sempre à la carte no valor de R$ 80, você vai pagar durante a sua viagem R$ 2.080 só de refeição para duas pessoas. E eu acredito que seja muito, tá? No meu perfil de viagem eu gastaria um pouco menos, não, eu gastaria bem menos do que esse valor aqui em refeição, tá? Isso para duas pessoas. Agora, aquelas pessoas que querem comer na la carte aí, em restaurantes que vai custar a média de R$ 120 o almoço e R$ 120 o jantar, aí a brincadeira, se você colocar na ponta do lápis, no final da sua conta, aí vai chegar a R$ 3.120 só de alimentação. Ou seja, é melhor dar uma equilibrada aí nos restaurantes que você vai visitar, né? E voltando aqui em relação ao restaurante de luxo, meu, aí já extrapolou. Eu não tenho condição de gastar quase R$ 5.000 só em refeição, né? Só em alimentação durante uma viagem, durante 7 dias. Ou seja, é muito dinheiro. Mas tem gente que gasta aí fácil esse valor. E se você não tomar cuidado, você gasta também esse valor, porque tem muita comida boa e também tem muito prato que é comida boa, porém que é caro. Só uma observação, como eu já disse durante a parte da alimentação aqui, eu já tenho o costume de jantar, né, nas minhas viagens quando eu vou para o Nordeste, gastar em torno de R$ 100, R$ 120, R$ 130, até R$ 150 na minha janta, para duas pessoas, né? Só que se você manter esse ritmo durante a viagem toda, fica muito caro toda essa brincadeira. O que eu faço para equilibrar? Eu sempre procuro gastar nessa faixa de 100, 120, por exemplo, no jantar, e no almoço eu sempre dou prioridade para comer menos, né? Para economizar ainda mais. Dar preferência para prato feito, por exemplo, ou gastar na faixa de 50, R$ 60 no meu almoço. Então, no final das contas, você dá um equilíbrio muito bom aí para a sua viagem e para o seu bolso. É super interessante você ter esse pensamento para você equilibrar as suas contas. E eu quero falar mais uma vez aqui, eu acho que eu não comentei no início do vídeo, mas eu quero trazer aqui de novo. Gente, isso que eu estou trazendo, essa planilha, esses preços que eu estou trazendo, são tudo média. Não tem como eu afirmar para você que você vai gastar isso, porque isso depende de você. Então essa planilha é para te ajudar a planejar melhor a sua viagem. Existe sim outras pessoas, como clientes que eu já tive, que gastaram bem menos do que isso. Eu mesmo já fui para Porto de Galinhas e gastei bem menos do que isso. Por quê? Porque eu tive a ideia de equilibrar ali a balança, a conta, para não gastar tanto dessa forma, né? Não só como Porto de Galinhas, como qualquer outro destino no Nordeste. Então, ou seja, você faz o preço da sua viagem, né? Então, usa essa planilha aqui como um parâmetro de valores, né, de gasto, para você planejar melhor a sua viagem. Caso você queira, me chama lá no WhatsApp que eu te envio essa planilha lá, tá? O link tá aqui na descrição, meu WhatsApp. Vamos continuar aqui, que não acabamos ainda, que temos que falar sobre passeios, que é uma parte super importante. Se você pisar na bola, você gasta uma grana violenta em passeios. Então, vá já com alguma ideia de roteiro que você queira fazer lá em Porto de Galinhas e já vai ciente mais ou menos de como funciona em relação a preço dos passeios lá em Porto de Galinhas. E dessa forma, em relação aos passeios que eu vou trazer para você aqui, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, da minha dica como criador de conteúdo para você, eu vou trazer as relações de passeios que eu, por ordem de prioridade, que eu acho que é interessante lá em Porto de Galinhas.
cabe a você aceitar ou não essa sugestão que eu estou te dando, tá? E os preços que eu vou trazer para você aqui é os preços mais próximos da realidade que você vai encontrar comprando na internet. Mas segue a dica que eu vou te dar. Tem passeios aqui que você pode comprar lá em Porto de Galinhas, que você vai pagar um pouquinho mais barato. Ou seja, você economiza um pouco mais ainda de dinheiro. Parece que é aqui que eu tô dando desconto para todo mundo, né? Parece que eu sou mão de vaca, mas não é, gente. Tem que passar a real para vocês aí. Caso você queira se programar e viajar sem ter dor de cabeça e queira comprar pela internet, faça isso também, mas leve em consideração esses preços que eu vou apresentar para você aqui agora. Lembrando que são os principais passeios e atrações lá em Porto de Galinhas e o valor base de cálculo aqui é para 2 pessoas, tá? Então em Porto de Galinhas é indispensável você fazer o passeio de buggy ponta a ponta. Que você vai encontrar esse passeio de buggy por 4 horas de passeio, duração de 4 horas, por R$ 250. Então é um passeio super barato aí, compensação a outros destinos no Nordeste, tá? E vale super a pena fazer esse passeio, é indispensável, no meu ponto de vista, tá? Mas você não pode deixar de fazer esse passeio. Um outro passeio aqui, como você pode ver na minha planilha, uma observação que já ia esquecendo de passar para você, eu dividi para cada pacote de viagem, né, para cada segmento de viagem, eu dividi os passeios, a quantidade de passeios. Para aquele pacote promocional, você lembra? Eu dividi para aquele pacote promocional, eu quero colocar 4 passeios. No pacote de custo-benefício, estou colocando 5 passeios. E no pacote normal, eu estou colocando 6 passeios para você ter uma base aí de opções de passeios, né, em relação a valores. E também depois lá no final do vídeo, ainda durante o vídeo, ainda lá no final, eu vou falar para você o valor total que você gastaria, incluindo todos esses serviços na sua viagem, tá? Mas vamos lá. No pacote promocional eu coloquei 4 passeios, tá? Então eu coloquei o passeio de buggy, eu coloquei o passeio de piscinas naturais mais a jangada, lá de Porto de Galinhas, a principal. Coloquei um passeio que é incrível, que é a Praia dos Carneiros, que você tem que fazer. E já coloquei incluso aqui o valor também do catamarã, que é um passeio bem legalzinho para você estar fazendo, uma atração legal para você estar fazendo lá na Praia dos Carneiros, tá? E também coloquei aqui Maragogi, ou seja, você vai gastar mais ou menos R$ 728 para 2 pessoas para fazer esses 4 passeios incríveis aí em Porto de Galinhas. Eu acho, no meu ponto de vista, que tá barato, mas lembrando que dá para economizar aqui, tá? Eu vou falar de uma observaçãozinha lá no final ainda dessa relação aos passeios, eu vou falar uma observaçãozinha que vai te ajudar ainda mais a economizar uma boa grana. Mas vamos lá, 5 passeios no pacote de custo-benefício. Como você pode ver na tela aí, os passeios de buggy, as piscinas naturais com a jangada, Praia dos Carneiros com catamarã, Maragogi, já são os 4 passeios que você encontra no pacote promocional. Agora no pacote de custo-benefício tem mais um passeio, que esse passeio é a Ilha de Santo Aleixo. Cara, é um passeio um pouquinho caro, tá? Só que é um passeio indispensável, é muito top fazer esse passeio. E caso você queira, eu coloquei no valor aqui na faixa de R$ 320 para 2 pessoas. Só que você lá em Porto de Galinhas, no centrinho, você encontra esse passeio um pouquinho mais barato, tá? Então pega essa visão aí para você fazer essa economia. Caso você opte fazer todos esses passeios, você vai gastar mais ou menos R$ 1.048 aí para 2 pessoas para fazer 5 passeios lá em Porto de Galinhas. Já para aquelas pessoas que estão fazendo aí um pacote normal, quer fazer 6 passeios lá em Porto de Galinhas, eu vou acrescentar mais um aqui, que seria a Praia de Calheitas, que é um passeio muito legal também, né? Então ele é só bom fazer, pelo menos do meu ponto de vista, para quem tem tempo para poder fazer esse tipo de passeio, né? Quanto mais dias você tem disponível, mais passeio você consegue fazer, né? Então você vai gastar aí na Praia de Calheitas mais ou menos R$ 190 para 2 pessoas. Ou seja, caso você queira contratar esses 6 passeios, você vai pagar mais ou menos R$ 1.200 aí para 2 pessoas. Só uma observação aqui, tá? Eu acredito que você não vai conseguir fazer esses 6 passeios durante a sua viagem de 7 dias e 6 noites. Por quê? Vai ficar muito corrido e tudo vai depender muito do seu horário de voo de chegada e horário de voo de saída para você fazer esses passeios. A minha indicação, caso você for para Porto de Galinhas e vai ficar 7 dias e 6 noites, faça pelo menos 4 ou 5 passeios no máximo. Não inventa mais do que isso, porque vai ficar cansativo e você não vai descansar. Se você for fazer 4 passeios, cara, você se diverte bastante, economiza uma grana e sai feliz demais da sua viagem para Porto de Galinhas. Pelo menos isso na minha visão, no meu ponto de vista. Como eu disse em relação aos passeios, ia falar para você aqui algumas dicas em relação ao passeio. Por exemplo, como o passeio de buggy, coloquei aqui na minha planilha por R$ 250
para 2 pessoas. Mas não é esse valor é o valor total do bug. Ou seja, se você quer pegar o bug só para você e a outra pessoa que está com você, é R$ 250. Mas caso você queira dividir o bug com mais 2 pessoas, aí fica por casal R$ 125. Ou seja, você vai economizar R$ 125 aí no bug já, né? Então dá prioridade caso você queira fazer o passeio de bug. Se você encontrar um outro casal lá, por exemplo, você divide o bug com eles para você economizar uma boa grana. E lembrando mais uma vez, caso você queira optar por alguns tipos de passeio, a Praia do Carneiro, a Ilha de Santa Leixo, por exemplo, compra lá no centrinho de Porto Galinhas, porque você pode encontrar com um preço muito atrativo também. Então essa é a dica que eu dou para você em relação aos passeios. Mas caso você queira ir viajar tranquilo para Porto de Galinhas e já com seus passeios fechados, vou deixar na descrição o link da Look Turismo, que ela vende esses passeios também. Caso você queira, pode comprar com o pessoal lá, que tem um descontinho do canal Quero Viajar. Utiliza aí o cupom canal Quero Viajar, que você já ganha um desconto também. O link está na descrição. Mas caso você queira, compra lá no centrinho de Porto de Galinhas. Rapaz do céu, falei pra caramba aqui, o vídeo tá ficando longo, mas para quem quer economizar, meu, um problema de perder 10 minutinhos, 15 minutinhos a mais ou a menos na sua vida, pode te economizar R$ 1.000 ou mais aí no seu planejamento da sua viagem. Então vem comigo, vamos continuar porque o vídeo não pode parar, porque a gente tem que fazer as considerações finais agora. Ou seja, considerações finais é o valor total integrando o pacote de viagem, alimentação e os passeios. E aqui eu vou colocar um parâmetro de valor mediante aí, né, a minha certa experiência com minhas viagens e também com meus próprios clientes que eu já tive, tá? Então vou colocar mais ou menos para você entender quanto que você vai gastar na sua viagem para Porto de Galinhas. Quanto custa uma viagem para Porto de Galinhas? Pois é, eu dividi aqui em 3 categorias, né? Aquele pacote de viagem, aquela viagem quem está sem grana, aquele pacote de viagem de custo-benefício e aquele pacote de viagem que eu coloquei como tá podendo, né? Porque tá sobrando dinheiro aí, né? Mas tudo bem, cada um sabe do seu bolso. Mas vamos lá. Eu sou do time esse time sem grana, tá? Eu viajo aí da galera da sem grana. Eu sempre procuro esse tipo de viagem para poder economizar um bom dinheiro. Mesmo assim, ainda às vezes é muito caro para certas pessoas, tá? Mas isso é um valor, preço médio que você vai encontrar e vai gastar numa viagem para Porto de Galinhas. Não tem para onde fugir, né? Às vezes tem uma coisinha ou outra que você consegue pagar mais barato, mas aí você não pode contar muito com a sorte. Mas caso você queira, ainda no final do vídeo eu vou te dar uma dica que você pode economizar ainda mais do que qualquer preço que eu estou te trazendo aqui nesse vídeo, tá? Mas fica aí no vídeo que no final eu falo. Mas voltando aqui, ó, para quem vai estar sem grana e quer fazer uma viagem para Porto de Galinhas, você vai gastar mais ou menos R$ 2.280 em pacotes de viagem, passagem aérea, hospedagem com café da manhã e o serviço de transfer. Você vai gastar mais ou menos aí R$ 647 em alimentação, que eu coloquei um preço médio ali em refeição que você vai gastar de almoço e jantar. E você vai gastar mais ou menos R$ 728 com passeios, ou seja, sua viagem toda aí fechada por volta de R$ 3.600, R$ 3.700, o valor total de quanto vai custar a sua viagem para Porto de Galinhas. Valor total para 2 pessoas. No meu ponto de vista, isso é muito barato. Caso você utilizar essas dicas que eu trouxe para você aqui nesse vídeo, você vai sim gastar aí, vai investir esse valor na sua viagem. Pode ir tranquilo. Em relação a pacotes de viagem, quem está procurando um custo-benefício, né? Quer uma hospedagem um pouquinho melhor, por exemplo. Um pacote de custo-benefício, por exemplo, você vai gastar no pacote de viagem em torno de R$ 2.800, mais alimentação, que eu coloquei uma média de R$ 1.170 por viagem, né? Para 2 pessoas, incluindo aí o gasto de almoço e jantar. Essa faixa de valor de 1.170 é o que eu gasto na minha viagem quando eu estou indo com 2 pessoas. Mais ou menos essa média aí, tá? O meu gasto. Em relação ao passeio, coloquei aqui 5 passeios, R$ 1.048. Para quem está procurando uma viagem de custo-benefício, né? Uma viagem, às vezes surgiu uma oportunidade e cabe no seu bolso, vai gastar mais ou menos R$ 5.000 para 2 pessoas, uma viagem completa para Porto de Galinhas, né? Como eu já disse e vou repetir de novo, que é passagem aérea e de volta, hospedagem com café da manhã, o serviço de traslado de ida e volta, alimentação, almoço e jantar para todos os dias e também os passeios. Nesse caso aqui está incluso 5 passeios lá em Porto de Galinhas por R$ 5.000 para 2 pessoas. Eu acho que está super interessante. Aqui, ó, agora, aquele pacote que eu coloquei aqui, né, para quem está podendo, tem um dinheiro sobrando, vai gastar mais ou menos R$ 3.500
num pacote normal de viagem, tá? Isso é normal, tá? Para você encontrar um pacote de viagem lá para Porto de Galinhas na faixa de R$ 3.400, R$ 3.500, isso é normal. A qualquer momento você pode encontrar um pacote de viagem assim, né? Um pacote de viagem que eu falo, passagem aérea, hospedagem, café da manhã e o serviço de traslado. Aí você vai gastar mais ou menos uns R$ 2.080 de alimentação. Para quem quer, né, pagar um pouquinho, né, negocinho mais de luxo, né, vai gastar mais ou menos aí uns R$ 2.000 aí de alimentação, almoço e jantar. Para aqueles que também que comem muito bem, né? Se você não tomar cuidado, você paga isso fácil em refeição lá em Porto de Galinhas. Praia ainda, meu amigo, sol e cerveja, uma combinação perfeita. Mas voltando aqui, se você optar por fazer 6 passeios lá em Porto de Galinhas, mais ou menos R$ 1.200 para 2 pessoas. Para você que tem esse estilo de viagem aqui que eu apresentei, vai ficar mais ou menos R$ 6.800, R$ 7.000 para 2 pessoas essa viagem, o custo total da sua viagem. Mas aí, meu amigo, é com você. Qual tipo de turista que você é? Que tá sem grana, ou que procura o custo-benefício, ou aqueles que falam, eu quero viajar, esse pacote tá legal, eu vou viajar e eu tenho isso para gastar. Aí é com você. Se você quiser gastar mais do que isso, tem como, tá? É só você escolher um voo de alta temporada, por exemplo, escolher um hotel 5 estrelas ou um resort all inclusive, ou pelo menos jantar ou almoçar em restaurantes luxuosos, né, de extremo luxo. Mas aí é com você, né? Mas no meu caso, eu sou do time aí sem grana, que aproveita o máximo de economia para poder estar sempre viajando pelo menos 1, 2, 3 viagens ao ano. Uma observação legal a fazer que essa projeção aí que eu trouxe para você é com base de experiência na minha profissão, né, de consultor de viagens, como também turista, ou seja, eu estou usando a minha experiência para mostrar para você montar essa planilha, trazer 3 tipos de opções de gastos, né, de viagem, custos da viagem para Porto de Galinhas, e como eu disse, né, tem como você pagar dentro desses valores, às vezes um pouquinho mais barato ainda, ou tem como você extrapolar esse valor muito fácil. Mas aí depende muito de várias variáveis e depende muito de você. Mas eu não esqueci que eu tinha falado para você que eu ia trazer uma dica aqui no final do vídeo para você que queira ainda comprar pacotes de viagens para Porto de Galinhas, que queira economizar ainda mais, né? Utilizando essa planilha que eu fiz, que eu apresentei durante o vídeo, e querendo economizar ainda na compra do seu pacote de viagem. Caso você queira comprar o pacote de viagem, tá? Presta atenção, um pacote de viagem, que é a passagem aérea e hospedagem, por exemplo, caso você queira comprar para Porto de Galinhas, eu vou deixar na descrição o link do site do Hotel Urbano. É um site que eu confio, já comprei lá com eles, e lá sempre tem promoções de pacote de viagem, com 5, 4, 6, 7 dias de viagem. E os pacotes muito baratos, ou seja, metade do preço que eu apresentei aqui para vocês em relação aos pacotes, tá? Às vezes você encontra pacote lá para Porto de Galinhas, lá no site Hotel Urbano, por R$ 1.400 para 2 pessoas, né? Passagem aérea e hospedagem. Então, vou deixar na descrição, dá sempre uma conferida lá. E caso você queira contratar os nossos serviços de consultor de viagem, né, no caso do canal Quero Viajar e da minha equipe, vou deixar também no WhatsApp na descrição, caso você queira. Me chama lá, caso você queira planejar uma viagem, está alguma dúvida, me chama que eu estou à disposição para ajudar vocês. E mais uma vez, caso você queira essa planilha, ter acesso a essa planilha, é só pedir para mim lá no WhatsApp que eu te entrego gratuito, tá bom? Eu acho que é isso, esse vídeo já ficou bastante longo, falo demais, mas também gosto de explicar bem direitinho as coisas, né? É meu primeiro vídeo que eu faço sobre quanto custa uma viagem no valor total, né, de algum destino. Eu espero que os próximos eu venha melhorar e venha encurtar também o tempo, né? Mas eu quero pedir para você, se inscreve aqui no meu canal, que dá aquela força demais para o nosso trabalho aqui no YouTube. E não deixa de curtir, que isso ajuda ainda mais o YouTube passar esse vídeo, né, mostrar esse vídeo para outras pessoas que tá com a mesma dúvida que você e quer planejar e quer saber quanto custa uma viagem para Porto de Galinhas. Eu vou ficando por aqui e vou te esperar em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!